Existe uma verdade incômoda que muitos de nós carregamos, mas evitamos encarar. A maioria das suas frustrações não vem do que você não tem, mas do que você ainda não removeu. É como tentar correr com pesos invisíveis amarrados aos tornozelos. Você sente o esforço, a exaustão, mas não identifica a causa real. Hoje vamos falar sobre 7 desses pesos silenciosos, coisas que você precisa tirar da sua vida sem alarde, sem justificativas, e por que o silêncio, como um terreno fértil, é onde a verdadeira prosperidade começa. Fique comigo até o final, porque a clareza sobre isso pode ser o ponto de virada que você busca há anos. 1. Conexões que drenam sua luz. Não se trata apenas de pessoas abertamente tóxicas. Muitas vezes são indivíduos que amamos, mas que vivem numa frequência de medo e limitação. Quando você tenta crescer, eles, sem perceber, puxam você de volta para a zona de conforto deles. Você fala de sonhos, eles trazem os riscos. Você fala de fé, eles apontam as impossibilidades. Não é maldade, é apenas o medo deles de verem você ir para um lugar onde eles não têm coragem de ir. Napoleon Hill já observava que nossa mente absorve a frequência das pessoas ao redor como uma esponja. Se você anda com quem duvida, em pouco tempo você duvida. Se você anda com quem reclama, logo você reclama. Por isso, o afastamento necessário não precisa ser um drama. Não anuncie, não justifique. Apenas silencie. Quando você anuncia, a outra pessoa tenta negociar seu retorno. Quando você silencia, ela apenas percebe e aceita a nova distância. Esse é o primeiro ato de autoridade sobre sua própria energia. Proteja seu campo, proteja sua luz. É um passo fundamental para a clareza mental e para cultivar a disciplina de focar no que realmente importa para o seu propósito. 2. O hábito de anunciar seus planos. Talvez você não perceba, mas cada vez que você compartilha seus planos e intenções antes da hora, você dispersa a energia que deveria estar concentrada na execução. Napoleon Hill chamava isso de vazamento de poder criativo. Quando você verbaliza seus planos, seu cérebro experimenta uma sensação de satisfação antecipada, como se a tarefa já estivesse cumprida. Isso, ironicamente, enfraquece sua disciplina e a urgência de agir. Além disso, ao compartilhar cedo demais, você abre brechas para dúvidas, críticas e até inveja, criando expectativas externas que podem pressionar e desviar seu foco. É como tentar acender uma vela em meio a uma ventania. As pessoas não precisam saber o que você está planejando. Você deve aprender a cultivar seus projetos como sementes. Primeiro no escuro, no solo, na profundidade silenciosa onde ninguém tem acesso. A Bíblia, em seus ensinamentos, já nos mostra o princípio do secreto, como na oração feita atrás da porta fechada. Da mesma forma, a construção mental e espiritual verdadeira acontece no silêncio, longe das interferências do mundo. Da próxima vez que uma ideia nascer em você, não corra para contá-la. Abrace-a, proteja-a, trabalhe nela como quem resguarda uma chama frágil. O mundo só precisa ver seu plano quando ele já tiver estrutura, forte o suficiente para não ser desmontado pela opinião alheia. O trabalho espiritual, emocional e mental que sustenta uma grande mudança sempre acontece nos bastidores. Você merece proteger aquilo que está nascendo dentro de você. Não exponha o que ainda está em formação. Não divulgue o que ainda está ganhando força. Não compartilhe o que foi entregue a você no íntimo antes que esteja espiritualmente pronto para sustentar. Isso é disciplina, é clareza de propósito. 3. A necessidade de aprovação. Existe um obstáculo silencioso que impede suas transformações internas de se tornarem realidade: a necessidade de ser aprovado. Esse vício emocional é um dos maiores ladrões de propósito que existem. Você pode achar que está sendo educado, mas na verdade está pedindo permissão para existir. Observe seu próprio comportamento. Você pensa, sente e planeja, mas antes de agir, pergunta: será que eu devo? O que você acha? Será que vão gostar? E se der errado?
E assim, uma decisão que deveria nascer do seu espírito acaba sendo moldada pela opinião de alguém que muitas vezes nem vive a sua realidade. Napoleon Hill identificou isso como uma das causas mais profundas de fracasso humano, a incapacidade de decidir por si mesmo. Porque quando você terceiriza suas decisões, você terceiriza também sua força. E quando terceiriza sua força, sua fé começa a enfraquecer. Essa busca por aprovação é, na verdade, um medo de rejeição disfarçado. Você não pergunta por que quer opinião, você pergunta porque tem medo de errar sozinho. Mas a aprovação dos outros nunca será forte o suficiente para sustentar seu propósito. A aprovação de Deus e a sua própria, sim. A Bíblia pergunta: quero agradar a homens ou a Deus? Essa pergunta deveria ser um espelho diário, porque quem vive tentando agradar a todos abandona sua missão. A partir de agora, você vai iniciar um novo movimento interno. Quando sentir uma decisão pulsando, faça o seguinte: ore. Escute sua consciência, observe sua paz interior. Decida você e siga, sem esperar que alguém te aplauda, sem esperar que alguém te valide, sem esperar que alguém diga que está certo. A vida não é sobre acertar sempre, é sobre caminhar alinhado com a verdade do seu espírito. E verdade não precisa de aprovação, precisa de coragem. Se este nível de reflexão faz sentido para você, considere deixar seu apoio. É a forma de sabermos que este conteúdo deve continuar. 4. O hábito de justificar demais. Não basta pedir aprovação, você ainda sente a obrigação de explicar cada passo, cada escolha, cada limite. E é exatamente isso que vamos desfazer agora. A quarta coisa que você precisa remover em silêncio é o hábito de justificar demais. Perceba como você funciona. Você diz não e imediatamente sente culpa. Você coloca um limite e automaticamente quer explicar o motivo. Você expressa uma escolha e já começa a se preparar para se defender. Mas justificativas excessivas são sintomas de uma identidade cansada, desgastada, condicionada a sempre se desculpar por existir. Pessoas com propósito definido falam pouco e agem muito, enquanto os confusos falam demais, justificam demais e entregam demais da própria energia. Jesus nos mostrou esse princípio com uma simplicidade poderosa. Que seu sim seja sim e seu não seja não. Direto, sem novela, sem tese, sem justificativas intermináveis que só servem para enfraquecer a sua decisão. A partir de hoje, você vai treinar respostas curtas. Hoje não. Não vou. Decidi diferente. Não me sinto confortável. As pessoas que questionarem isso provavelmente são as que mais se beneficiavam da sua falta de limites, e elas vão ter que lidar com isso, porque você não vai mais carregar a culpa que não é sua. Seja gentil, mas seja firme. Você não precisa provar nada para ninguém. 5. A comparação silenciosa que corrói o espírito. Existe um peso ainda maior que a necessidade de aprovação. A comparação silenciosa que destrói sua autoestima. Ela acontece de forma tão sutil que você nem percebe. Às vezes, você está bem até abrir o celular. Alguém viajou, alguém ficou rico, alguém emagreceu, alguém conseguiu algo que você ainda não tem. E sem perceber, você começa a sentir um aperto no peito, uma sensação de atraso, de insuficiência, como se estivesse vivendo errado. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você está comparando seus bastidores com o palco editado de alguém. A luta deles você não vê, os fracassos você não vê, as quedas você não vê. Você vê apenas o recorte brilhante, jamais o processo. A comparação é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem, porque ela te tira da sua própria linha de crescimento e te joga numa corrida que não é sua. Enquanto você se compara, você se abandona. Abandona seus dons, abandona seu ritmo, abandona a história singular que Deus está escrevendo com você. Os textos sagrados são claros. Aquele que se compara carece de entendimento, não por ignorância, mas porque está medindo coisas que nunca foram feitas para serem comparadas. Cada alma tem seu tempo, cada propósito tem seu ciclo. Deus não está atrasado com você. Você é que está olhando o relógio errado. A comparação adoece porque alimenta 3 distorções. A falsa crença de que o outro está sempre melhor.
a ilusão de que você deveria estar mais adiantado, a sensação de que você não é suficiente. Mas aqui vai uma revelação profunda. A comparação não morre apenas com força emocional. Ela morre quando você elimina os gatilhos. Isso significa que você precisa fazer uma limpeza silenciosa no seu campo visual. Pare de seguir quem te faz sentir menor. Silencie pessoas que vivem de ostentação vazia. Reduza o consumo de vidas editadas que não correspondem a nenhuma realidade, apenas alimentam ansiedade. Você não precisa anunciar. Estou limpando minhas redes sociais. Você apenas limpa, sem explicar, sem dramatizar, sem justificar. Porque isso é sobre saúde espiritual, não sobre publicidade. E toda vez que a comparação surgir, porque sim, ela vai tentar voltar, você vai respirar fundo e dizer para si mesmo: eu honro a minha jornada. A vida dele é dele, a minha é minha. No início, isso pode soar como uma frase. Com o tempo vira verdade, um senso de pertencimento à própria história. E quando você começa a honrar a própria jornada, algo muda dentro de você. Seu olhar se volta do externo para o interno. Você passa a enxergar valor em passos pequenos, passa a se orgulhar do próprio crescimento, passa a compreender que sua vida não está atrasada, está sendo esculpida. Gostaria de ler sua percepção sobre este ponto nos comentários. Muitas vezes a clareza nasce do ato de escrever o que sentimos. 6. O peso do passado não resolvido. Existe um peso silencioso, denso, que aprisiona sua energia vital e impede sua alma de avançar. O passado não resolvido. A sexta coisa que você precisa remover em silêncio é esse apego emocional às memórias que te feriram. Todo mundo carrega algo, um arrependimento que ainda dói, uma escolha que machucou, uma perda que ecoa, uma culpa que nunca cicatrizou, uma versão antiga de você que vive batendo à porta, lembrando quem você foi. Mas escuta, você não é mais aquela pessoa. Você não está mais naquele lugar. E Deus não te chama pelo seu passado. Ele te chama pelo seu propósito. Grande parte das pessoas fracassa porque gasta mais energia olhando para trás do que para frente. A Bíblia confirma: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo ao alvo. Prosseguir é impossível quando sua alma ainda está algemada a memórias antigas. Mas o segredo está no ritual silencioso, porque liberar o passado não se faz anunciando que você superou, se faz dentro. Você pega cada lembrança que te dói e diz: obrigado pelo que me ensinou. Agora você não me governa mais. Perdoa quem precisa, não por merecimento, mas por libertação. Perdoa a si mesmo, não por perfeição, mas por compaixão. E segue. Esse processo ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. É entre você e Deus, entre sua alma e sua nova vida. E é esse espaço que cria o terreno fértil para o renascimento. Você se surpreenderia ao perceber quanto da sua energia atual está sendo drenada pelo que já aconteceu e não pode ser alterado. Algumas pessoas acreditam que lembrar incessantemente é uma forma de não cometer os mesmos erros. Mas quem vive preso ao passado repete o passado, porque a mente subconsciente obedece ao foco emocional. Se você pensa demais no que não deu certo, você se prepara sem perceber para viver a mesma coisa outra vez. E o mais profundo é que o passado não prende com força física, ele prende com narrativas, com versões distorcidas de quem você acha que foi, com culpas que não deveriam mais existir, com histórias que se transformaram em correntes emocionais. Mas a verdade espiritual é simples e poderosa. Você não é a pessoa que fez aqueles erros. Você é a pessoa que aprendeu com eles. A versão de você que errou tinha outra consciência, outros medos, outra maturidade, outra visão da vida. E Deus nunca te julgou com a severidade com que você se julga. O passado não precisa ser esquecido, precisa ser liberto. E libertar o passado é um ato silencioso, íntimo, sagrado. Não exige discurso, não exige anúncio, não exige prova para ninguém. Exige apenas coragem para soltar. Talvez você carregue um arrependimento. Talvez tenha sido ferido por alguém. Talvez tenha ferido alguém. Talvez tenha perdido algo precioso.
7. O medo do desconhecido. Por fim, a 7ª coisa que você precisa remover em silêncio é o medo do desconhecido, disfarçado de apego ao familiar. Muitas vezes a inércia não é falta de vontade, mas o pavor do que está além da sua zona de conforto. Você se apega a situações, relacionamentos ou empregos que já não te servem, não porque sejam bons, mas porque são previsíveis. O desconhecido, por sua natureza, é um espaço de incerteza, e a mente humana, por instinto, busca segurança. No entanto, é nesse espaço de incerteza que reside o verdadeiro potencial de crescimento e transformação. Napoleon Hill, em seus estudos sobre o sucesso, sempre enfatizou a importância de sair da zona de conforto e abraçar o risco calculado. Ele percebeu que as maiores conquistas nascem da coragem de dar o primeiro passo em direção ao que não se conhece. A Bíblia, por sua vez, está repleta de histórias de personagens que foram chamados a deixar o familiar e seguir para o desconhecido, confiando em uma promessa maior. Abraão, Moisés, os discípulos, todos tiveram que confrontar o medo do que viria para cumprir seus propósitos. Remover o medo do desconhecido não significa se jogar cegamente em qualquer aventura. Significa desenvolver a fé e a confiança de que você tem os recursos internos para lidar com o que vier. Significa entender que a vida é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Comece pequeno. Dê um passo que te tire um pouco da sua rotina, que te force a aprender algo novo, a conhecer pessoas diferentes. Não precisa ser um salto gigantesco, mas um movimento consciente em direção ao novo. Faça isso em silêncio. Não anuncie sua jornada para o desconhecido, apenas comece a caminhar. Deixe que os resultados falem por si. A liberdade reside na capacidade de abraçar a incerteza com serenidade, sabendo que cada novo caminho é uma oportunidade para descobrir uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais sábia e mais alinhada ao seu propósito. É a disciplina de confiar no processo, mesmo quando o destino final ainda não é visível. Fechamento. Chegamos ao fim de uma jornada silenciosa, mas profunda. As 7 coisas que você precisa remover da sua vida sem avisar a ninguém não são meros conselhos, mas pilares para uma existência com mais clareza mental, disciplina e propósito. Conexões que drenam, o hábito de anunciar planos, a necessidade de aprovação, a justificação excessiva, a comparação que corrói, o peso do passado não resolvido e o medo do desconhecido. Cada uma dessas remoções é um ato de autodomínio, um passo em direção à sua verdadeira essência. Lembre-se, o silêncio não é ausência, é presença, é o espaço onde a transformação acontece de verdade, longe do barulho e das expectativas alheias. É no silêncio que você se reconecta com sua voz interior, com seu propósito e com a sabedoria que te guia. Este canal se aprofunda nos pilares da mente, corpo e alma, buscando trazer reflexões que vão além do óbvio, para que você possa construir uma vida de significado e impacto. Se este conteúdo ressoou com você, continue conosco. Há muito mais a ser explorado. A sua jornada de autodescoberta e crescimento é contínua, e estamos aqui para caminhar ao seu lado. Até o próximo vídeo.